Em Dia com a Notícia. O quadro Em Dia com a Notícia desta segunda-feira conversa com o prefeito Rodrigo Lopes, que irá falar sobre assuntos ligados à administração pública. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Sandro. Bom dia, Chico. Bom dia, Kelly. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vinícola. É uma alegria estar aqui mais essa segunda-feira falando com a nossa população. Muito obrigado, Rodrigo, por essa fidelidade às segundas-feiras. Você estando aqui, a gente sabe que a agenda é corrida, é tumultuada, mas é importante às segundas-feiras essa colocação das situações ligadas a Andradas, viu, Rodrigo? Sim, com certeza, Sandro. Muito obrigado aí da oportunidade. Na última semana você esteve em Machado participando de uma reunião do COCAFé. Isso, o CONCAFÉ é um consórcio, né, para tratar de assuntos da cafeicultura do sul e sudoeste de Minas Gerais. Ele foi montado aí no ano de 2015. Nós somos consorciados desde o ano de 2016 e a gente ainda tinha aí uma estrutura bastante precária, ainda estava naquele processo ainda de estruturação, né? E quem assumiu agora no início do ano o consórcio foi o prefeito de Juruáia, o Claudeci. Ele assumiu como presidente e ele tem um estilo, né, mais dinâmico aí, mais determinado, e ele começou, né, a organizar. O CONCAFÉ vai ter reuniões bimestrais, inclusive no mês de outubro a reunião vai ser aqui em Andradas. Então a gente teve uma reunião em Guaxupé, tivemos uma agora em Machado, teremos em Juruáia agora no mês de agosto, e em outubro vai ser aqui em Andradas. E esse consórcio, o objetivo dele é criar, né, alternativas, criar uma marca personalizada do café do sul de Minas, e depois cada micro-região pode fazer a sua identificação geográfica, que é aquele processo para estar agregando valor ao produto. Nós temos hoje em produção de café no sul e sudoeste de Minas Gerais, 30% do café do Brasil é produzido aqui na nossa região. E o nosso café nem sempre ele tem esse marketing, essa divulgação, né? Então, o objetivo é esse, né? Os municípios que são produtores de café se uniram, hoje são 48 municípios já consorciados, nós podemos chegar até a 200 municípios, pegando o sul e sudoeste, e criar essa marca forte do café do sul de Minas, futuramente aí estruturando uma rede de assistência técnica para os produtores, né, levando um processo de incremento na produção, de aumentar a produção por hectare, dos procedimentos que tem que ser feito. Então, nós estamos aí elaborando um plano de trabalho para que possamos atuar aí nos próximos 5, 10 anos e ter um ganho muito grande para a cafeicultura do sul de Minas. Esse consórcio ele foi criado por quem? Pelo governo do estado? Quem é que está gerindo a criação desse consórcio? Na verdade, Sandro, quem idealizou esse consórcio foi o deputado Emidim Madeira. Assim que ele foi eleito deputado estadual, ele idealizou esse consórcio, teve uma baixa adesão de início, porque o pessoal não entendeu muito bem como funcionaria, e aí depois os municípios foram, né, se agregando, e o recurso que ele tem, o município contribui com R$500 por mês a princípio, então a gente ainda está apenas montando uma estrutura administrativa, e depois virá o chamado contrato de programa, né, que é justamente isso. Por exemplo, o município que não tem uma secretaria de agricultura, mas quer dar uma assistência diferenciada para o produtor rural e quer colocar um agrônomo, quer colocar, né, um técnico agrícola, a gente quer que isso seja através do consórcio, que isso pode estar viabilizando. Infelizmente, a gente tem visto que, ano a ano, o trabalho da Emater ele vem sofrendo cortes por parte do governo do estado. A gente teme que um dia a instituição ela possa chegar a uma estrutura tão pequena que não vai ter condições de dar assistência que o estado todo precisa. Então o consórcio ele surge como uma alternativa futura voltada e vocacionada para a cafeicultura, né, que é hoje aí um grande fator econômico de muitas cidades aqui da nossa região. Eu gosto do Emidim Madeira, viu, Rodrigo? Sim, com certeza. Ele é um atuante deputado, mesmo. Sim, é muito simples, mas ele tem uma atuação bacana, principalmente voltado para a área rural. Interessante que os próprios municípios vão bancar o consórcio. Isso faz toda a diferença, tem inclusive independência para tomar decisões. Com certeza, com certeza. Nós estamos lá ajudando, como eu falei, o prefeito de Juruáia é muito empenhado e a gente está fazendo parte da diretoria, auxiliando ele aí nesse processo, né? Não dá para a gente pegar a presidência de tudo, porque a gente tem aí uma demanda. Hoje eu presido apenas o SAMU, né? Os outros consórcios a gente é consorciado, mas eu sempre gosto de ser atuante dentro das diretorias, porque isso a gente
a gente ganha experiência e a gente tem aí uma maneira de contribuir para a nossa região. Agora, para o futuro, o café ele está numa situação delicada. O que você sentiu conversando com outras pessoas lá que entendem de café? Você sentiu otimismo ou o pessoal está um pouco aí agoniado com esse preço Sandro, da saca? há uma expectativa assim de otimismo, né? Inclusive existe um preço mínimo que é 300 e alguma coisa, quase R$ 400 a saca. E nesses dias agora já superou, né? O mercado ele está acima desse valor. Hoje a luta do Concafé é fazer com que a gente tenha um preço mínimo maior, mais elevado, aí, em torno aí de R$ 450, R$ 480, para garantir, né, pelo menos o custo de produção. A gente está muito otimista com isso. Né? A gente percebeu algumas demandas, principalmente que os grandes produtores apresentam, que queria que houvesse um perdão de dívida, uma série de fatores, mas o que a gente tem percebido é o seguinte: os pequenos produtores estão pagando em dia os seus financiamentos. Então, a gente ainda não tem nenhum dado, nenhum embasamento para pedir um perdão de dívida, considerando que muitas vezes quem está na inadimplência é porque aplicou de maneira inadequada o recurso do financiamento. Então o nosso foco não está indo nessa linha de perdão de dívida, o nosso foco está indo na linha de garantia de preço de produção, para que o produtor consiga cuidar bem da lavoura, tratar bem da lavoura, ter uma produção de qualidade e atender aí, né, o mercado, né, o produtor aqui de Andradas, principalmente, ele tem avançado muito nessa questão da qualidade do café. Nós temos os melhores cafés do Brasil, né? E a gente tem visto aí o envolvimento das associações, né? Das certificadoras. Então isso tem sido muito positivo para a nossa região e eu tenho expectativa muito boa. O que nós não podemos é ter a nossa economia focada só no café. Né? O café ele é um dos fatores econômicos. Agora nós temos alguma cidade que 95% da atividade econômica dele é café. Então aí de fato é um transtorno. Graças a Deus Andradas tem uma diversificação. Mas algumas pessoas, alguns produtores só produzem café. Né? Então é um risco que há no momento de crise. Então é um trabalho até importante também da gente tentar desenvolver outras culturas para que a gente não fique, né, não tenha o nosso produtor refém apenas de uma cultura que quando ela entra em crise, as crises são naturais e vão acontecer, né, a cada ciclo, mas é importante que as pessoas tenham outras fontes de renda, né, um gado, né, um outro tipo de plantação, né, uma outra fonte de renda para que ele não sofra aí as consequências de uma crise. Rodrigo, também na última semana você esteve em Poços de Caldas participando de uma reunião da AMM? Na verdade essa reunião é do CREA, né, o Conselho CREA. Regional de Engenharia e Agronomia, e a AMM tem uma parceria com o CREA aí no âmbito do estado, de uma parceria técnica para estar auxiliando as prefeituras nas questões de fiscalização, de capacitação de profissionais, né, criando alternativas dentro desse setor. Hoje até uma questão que esse encontro ele é o Congresso Estadual de Profissionais, ele tem a abreviatura de CEP, então ele foi feito em 7 regiões do estado e sediado, né, em 7 cidades diferentes. Eu tive a oportunidade de representar o presidente da AMM no último dia 6 lá em Uberaba, onde aconteceu na região do Triângulo Mineiro, e agora no dia 14 aqui em Poços de Caldas, onde aconteceu o CEP da região sul. E eu fui um dos palestrantes, né, falando dessa experiência da integração e parcerias entre os municípios e a engenharia, né, e a necessidade de criar dentro da grade curricular da engenharia a questão da gestão pública. Né? Nós temos ótimos profissionais de engenharia, tecnicamente falando, mas a gente tem muita dificuldade de encontrar o profissional da engenharia que tem afinidade com a administração pública, que tem uma vocação. Né? Às vezes, para você achar uma pessoa para assumir uma secretaria, para assumir um cargo de gerência, de supervisão, é difícil porque o pessoal tem mais a vocação do projeto, de executar a questão técnica, que é muito importante também. Porém, 90% dos profissionais da engenharia, eles lidam direto com o município. Né? Ele pode não ser funcionário da prefeitura, mas para aprovar o projeto de uma casa, é na prefeitura que ele vai aprovar. Para aprovar o projeto de loteamento, é na prefeitura. Para fazer um desmembramento de terreno, é lá. Para fazer uma medição de terra na zona rural, ele vai ter essa relação. Então, se esse profissional tem pelo menos uma noção do funcionamento da administração pública, facilita para ele
para o cliente que o contratou, né, e também para a prefeitura. Então a gente acaba tendo uma relação mais harmônica. Então esse processo, né, eu cheguei até o CREA pelas mãos do João Luiz, que é o nosso vice-prefeito, que é engenheiro. E o João, ele é conselheiro, né, assumiu diversas funções dentro do CREA, e aí ele me apresentou até mesmo antes dele ser vice-prefeito, e a gente começou a estreitar essa relação, e eu tive a oportunidade de intermediar essa parceria entre CREA e Associação Mineira de Municípios. Então hoje a gente tem um convênio estadual entre as duas instituições, né, e isso tem sido muito produtivo aí para todo o estado de Minas Gerais. É o conhecimento que vai passando de cabeça em cabeça, né? Vai se espalhando o conhecimento, e isso até torna a administração mais dinâmica, não é? Sim, sem dúvida nenhuma, Sandra. A gente vai conseguindo aí fazer uma rede de relacionamentos, né, que é uma questão muito importante, e a partir daí você consegue desenvolver essas estruturas. E uma das coisas que a gente discutiu muito ali em Poços é a questão hoje de pensar no futuro, né? Nós temos aí a inteligência artificial chegando para ficar, né? Hoje surgiu o termo a indústria 4.0, que é a indústria voltada para a tecnologia. Nós temos hoje, né, até segundo um dos palestrantes lá nos Estados Unidos, já impressora que imprime um prédio. Você coloca os ingredientes dentro dela ali, né, uma grande máquina que ela imprime um prédio. Então, ou seja, como que vai ser o futuro? Qual espaço que os profissionais vão ter diante dessa tecnologia que está aí? Como vai ficar a questão do desemprego, né? E a gente discute isso há muito tempo. Quantos dias será que leva para imprimir esse prédio? Pois é uma coisa até curiosa, né? 2 semanas, será que está pronto? Olha, não é difícil, né? Dependendo do equipamento. Você já imaginou você fazer um conjunto habitacional, né? E você ter uma impressora que vai passar em cima do loteamento e vai construir as casas, né? Então a gente começa a olhar. Maravilha, né? Um negócio rápido e tal. Por outro lado, nós temos e os profissionais da construção, né? Os pedreiros, os serventes. Então, vai ter que voltar todo mundo para a roça, Rodrigo, plantar. Sandro, na verdade, eu creio que a gente vai achar outras alternativas. Quando inventaram o computador, falava assim, vai ficar todo mundo sem emprego, que eles vão substituir o homem. E não foi isso que aconteceu, né? Então sim. eu acho que vão surgir outras possibilidades, né? Mas outras profissões. Sim, o que me deixou preocupado é o seguinte, Sandro. Das tecnologias da chamada indústria 4.0, que já estão em andamento no mundo, nós não temos nenhuma brasileira. Então isso é muito sério, né? Considerando que nós tivemos o homem que inventou o avião, né? E tudo que o avião proporcionou nesses últimos anos, nas últimas décadas, para o mundo todo, como meio de transporte, né? Como instrumento aí para tanta coisa, e das novas tecnologias nós não temos ninguém no Brasil, né? Então eu chamei até a atenção na minha palestra do pessoal ali, dos alunos de engenharia, né? Da importância deles serem os precursores dessa mudança, né, no pensamento aí, de toda a estrutura do Brasil. Então foi, né, bastante proveitoso. Também na sexta eu tive uma reunião com o prefeito Sérgio, né, de Poços de Caldas. Eu comentei aqui a respeito daquela ideia que a gente tem de estar produzindo energia elétrica a partir do resíduo sólido, do lixo, né, e precisaria de Andradas e Poços. E o prefeito de Poços se sentiu muito interessado, né? E a gente vai evoluir nessa conversa, e Andradas pode ter aí nos próximos anos uma usina de geração de energia com resíduo, trazendo inclusive o resíduo de Poços de Caldas para estar produzindo energia, né? A iluminação pública dos prédios públicos pode estar saindo da geração a partir do lixo. Então nós estamos buscando alternativas, né? Quem sabe um dia, a gente discutiu muito a questão da CIP aqui pelo fato da zona rural, mas quem sabe, né, dentro desse processo que nós estamos caminhando, em alguns anos não vai precisar existir CIP nem para a zona rural nem para a cidade, porque a gente vai buscar uma outra alternativa energética. Então nós estamos caminhando com isso e buscando essas possibilidades aí de melhoria para a nossa população. Você, ouvinte da Rádio Vinícola, se quiser saber os detalhes dessa usina citada pelo prefeito Rodrigo Lopes, entre no site da Rádio Vinícola. A entrevista concedida pelo prefeito na última segunda-feira está lá, e todos os detalhes da criação dessa usina, se Deus quiser, nos próximos anos, aí junto com Poços de Caldas, este projeto vai acontecer. Com certeza. Rodrigo, tem uma questão aqui, não é um ouvinte, o Dario Dominichelli, mora lá no Jardim Alto da Serra, e ele pergunta
a respeito dos terrenos baldios lá do Alto da Serra. Né? Ele mostra, inclusive, ele filmou uma aranha muito grande que sai de um terreno e que entra ali na casa dele, né? Ele mora na rua Embuia. E aí ele fala que já tem essa aranha que ele filmou, tem uma outra que ele já precisou matar. Ele ainda cita a questão da dengue na cidade e tudo mais. O que o proprietário tem que fazer? Tem que fazer calçada, tem que cercar esse muro com aquele... o terreno com aquele muro pela metade. O que ele tem que fazer? Bom, Sandro, na verdade são e por que algumas... não se cobra ele Sim. pergunta ali, não é para todos, não tem que fazer isso? Sim, são algumas coisas distintas. Primeiro a questão da limpeza, né, que é importante a gente estar falando. A limpeza é obrigatória e todos os proprietários que, né, o fiscal passa por todos os bairros da cidade no decorrer do ano e ele vai emitindo auto de infração, né, notificação primeiro, depois se a pessoa não limpou, dá 15 dias, se a pessoa não limpou, um auto de infração, depois uma multa, né, e pode chegar ao ponto, e infelizmente a gente não tem todo esse equipamento, da prefeitura limpar esse terreno e cobrar do proprietário. Mas a gente está buscando muito mais a alternativa de fazer ele executar, porque às vezes pode ser compensativa, eu deixo aí a prefeitura limpa, depois eu pago no IPTU. E infelizmente nós não temos condições de limpar. Hoje nós temos dentro do município de Andradas mais de 2.000 terrenos sem construir. Então a prefeitura não tem a condição. Mas tem lei municipal? Tem uma lei que depois de multado, de dobrada a multa, em tese a prefeitura poderia limpar e colocar lá no próximo ano na conta de IPTU dele. O que a gente precisa, e a gente está tendo um estudo nessa questão, de estar endurecendo e colocar um valor bem alto quando a prefeitura limpar. Que aí o proprietário não vai querer que a prefeitura limpe. Hoje, talvez seja mais barato se a prefeitura limpar do que ele contratar um serviço. Então tá acaba cômodo, né, acaba ficando cômodo. Então a gente precisa endurecer, nós estamos caminhando nisso para resolver essa questão aí da legislação. Mas assim, todas as pessoas que têm algum terreno que não limpou já foram notificadas e quem persistiu já foi multado. Então existe uma multa e todo um processo que é feito. Então não, né, até é importante o Dario, se ele caso queira, tá procurando pelo Fábio Saceron com o endereço do terreno e tal, que o Fábio vai dar para ele todas as medidas que já foram tomadas referentes àquele terreno. Uma outra questão é a questão da calçada, né, que aí é um outro assunto. O proprietário, em tese, ele não é obrigado a fazer a calçada, né? O município, ele está fazendo esse trabalho e, vamos dizer assim, a obrigação é aonde existe eminente risco de um acidente e de alguma coisa. Nas vias mais movimentadas, isso, né, é uma normativa. Mas o proprietário de qualquer lote, em qualquer lugar que ele fizer a calçada e levantar uma muretinha de 40 centímetros, o IPTU dele vai pagar metade. Ele tem um incentivo. Às vezes divulgar essa informação. Sim, mas isso já foi bastante divulgado. Inclusive, todos os proprietários de terreno baldio já foram notificados quanto a isso, com o artigo da lei, né, que dá essa possibilidade. Porque lá no IPTU a gente tem o que é IPTU, o que é coleta de lixo. Né, quando é terreno, tem a CIP que é cobrada no terreno. Na verdade, ele não vai ter desconto na coleta de lixo, de esgoto e da CIP. Ele vai ter desconto da metade do valor do IPTU. Então, esse é um incentivo. Né? E aí o que acontece? Nos locais onde o movimento é intenso, existe a mesma questão. O proprietário é notificado, pode ser multado. Se ele não executar, a prefeitura pode executar e cobrar dele depois. Então nós estamos com vários processos, principalmente aqui na Prefeita Antônio Gonçalves, que é uma via de muito movimento, que se você for olhar de 2 anos para cá, melhorou muito a quantidade de calçadas que existe nela, mas ainda tem uns locais de risco. Né? Então aí tem que abrir um procedimento, tem todo um trâmite para poder lançar isso depois lá no IPTU, cobrando desse proprietário. Mas a gente já está em andamento quanto a isso, né? E a gente deixa esse apelo, né, gente? Quem é proprietário, né, sabe a necessidade que tem de limpar o seu terreno. Se ele conseguir fechar o terreno, melhor ainda, porque ninguém vai depositar lixo lá. Porque se alguém depositar lixo, resto de material de construção, a multa não vai para quem jogou, vai para o dono do terreno. Então o dono do terreno precisa ter esse cuidado com o imóvel de sua propriedade, porque depois ele pode. Já aconteceram. Diversas pessoas aqui em Andradas foram multadas porque outros jogaram material no seu terreno. A pessoa abandona o terreno à própria sorte. Então isso já aconteceu. Né? A gente sabe que isso vira criadouro mesmo de animal peçonhento.
Eu creio que nas próximas semanas, essa quantidade de animais vai diminuindo, que o frio, né, aconteceu, mas o período do verão é complicado, né? Principalmente a gente que mora próximo de área verde, próximo de área ainda que não é urbanizada, que tem lavouras e tal, a incidência de aranhas, né, de animais, elas acontecem. E principalmente é importante as pessoas ficarem atentos. Quando o teu vizinho limpa o terreno, aí que é perigoso, a hora que tira, né, o mato ali nos primeiros dias, de vir um animal que estava lá no mato e ele vir para dentro das casas. Então tem que ter muita atenção quando alguém faz a roçada, né, ou carpe o terreno ali vizinho da sua residência, que é o momento que o animal vai procurar um outro espaço para sobreviver e ele pode estar procurando a residência. Então tem que ter muito cuidado. Rodrigo, eu quero então agradecer a sua participação aqui no quadro Em Dia com a Notícia, vai ao ar todas as segundas e quartas-feiras aqui durante o programa Jornal da Cidade. Muito obrigado e boa semana. Imagina, Sandro, agradeço você aí, né? Agradeço a todos. Temos uma semana mais curta, né? Com feriado de Corpus Christi na quinta-feira, mas sem dúvida nenhuma será uma semana produtiva aí para todo o nosso município e para a administração de Andradas. Você ouviu Em Dia com a Notícia.